Fala, rapaziada. Vamos aí pro segundo episódio de Politiquês com LC. Bom, galera, se você curtir o conteúdo, a minha mensagem, puder dar um joinha para me ajudar, eu vou ficar muito grato, tá? Bom, galera, o intuito do canal é falar um pouco de política nacional, em especial aqui o Rio de Janeiro, tá? Tentar falar de uma forma bastante objetiva, simples, um papo informal, para a gente entender como é que vai desenrolar os próximos passos da política nacional, em especial as eleições de 2026, que são em outubro do ano que vem. Não está muito longe se a gente for parar para pensar, né? A gente entender que o coração da política, na minha modesta opinião, é o Congresso Nacional, porque são parlamentares, né? Nós temos duas casas legislativas, nós temos a Câmara dos Deputados com 513 deputados federais e nós temos 81 senadores, né? Cada casa tem legitimidade para aprovar as leis que acabam interferindo na nossa vida. Isso vai desde aumento de salário mínimo, desde votar o fim da escala 6 por 1, votar isenção para quem ganha até R$ 5.000. E você acaba notando que é um Congresso Nacional engessado, paralisado. Os caras trabalham 3 vezes por semana, ainda podem votar de forma remota. Quando chega quinta e sexta-feira, os caras vêm tudo pros seus estados. Eles não ficam em Brasília de segunda a sexta, ficam geralmente terça, quarta e quinta. Chega sexta-feira, os caras voltam para os seus redutos eleitorais, um absurdo. Quer dizer, os caras já ganham uma baba, mais de R$ 40.000 por mês, né? Entra ano e sai ano, eles sempre têm aumento salarial. Eles votaram uma medida aí que até 2026 para 2027, se eu não me engano, eles têm aumento gradativo do salário. Você vê que absurdo. E o trabalhador tá aí, né, ralando pra caramba, trabalhando 6 vezes por semana para ter um dia de folga. Então, isso tudo reflete o Congresso Nacional que a gente tem. Falta mobilização, acredito eu, falta mais força da população em debater os verdadeiros assuntos do nosso cotidiano, da massa trabalhadora. Não só em ficar em ideologia, né? A ideologia, no final das contas, ela acaba atrapalhando as nossas pautas progressistas. Então, o meu objetivo é dar um foco no Congresso Nacional. Se dar um exemplo para vocês, a gente tem partidos fisiológicos que não são nem de esquerda e nem de direita. Eles são chamados do centrão, né? São partidos que não têm ideologia nenhuma. Eles só pensam no visando as próximas eleições, né? São partidos como Republicanos, PP, União Brasil, Avante, Solidariedade. Então, esses partidos, eles concentram muito poder. Além disso, tem muitos parlamentares, muitos senadores. E acaba ficando aquele jogo de interesse o tempo todo, de maracutaia, entendeu? De emenda. Esses deputados e senadores, eles têm muitas emendas. Emenda de bancada, emenda impositiva, inclusive verba de gabinete, auxílio paletó, que é um absurdo. Os caras têm acesso a motorista, fora o salário que esses caras têm. Eles ainda recebem fundo eleitoral, né? Que é também na casa dos bi. Todo ano o fundo eleitoral ele aumenta, fora doações de empresários. Então, essas situações acabam influenciando no que a gente mais quer, classe trabalhadora. O que a classe trabalhadora quer? É o fim da escala 6 por 1. E isso não é nem mais debatido, né? Eu acho que esse ano chegou até a dar uma alavancada esse assunto. Eu conheço um vereador aqui no Rio de Janeiro que eu acompanho, Rick Azevedo. Ele trouxe esse projeto para a Erika Hilton, que é uma deputada do PSOL de São Paulo, para tentar protocolar na Câmara. Ela protocolou, só que não anda, está paralisado, porque depende
do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, pautar. Ele é o dono da pauta. Então, qualquer votação que é discutida na Câmara depende dele colocar e ser votado, inclusive a escala 6x1. Né? O fim da escala 6x1 é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil, mas tem que ser debatido, tem que ser discutido, tem que ter uma frente popular forte, as pessoas têm que ir para a rua, não ficar idolatrando, torcendo para político, mas protestar visando o fim dessa escala, reduzir essa jornada de trabalho. Então, é muito complicado. Você pode até não gostar da Erika Hilton, mas ela está colocando para frente. Ela é do partido do PSOL, é um partido pequeno do Congresso Nacional. Acredito que o PSOL tem 12 parlamentares, então é um partido minúsculo, mas que está tentando botar isso à frente, porque se depender do Centrão, os caras não estão preocupados em diminuir a escala de trabalho. Eles não estão nem aí, eles estão preocupados em renovar os seus mandatos, receber emenda, receber fundão e ano que vem já começar a fazer obrinha para lá e para cá, aí, inclusive aqui no Rio de Janeiro, construir pracinha, quadra de futebol para tentar se reeleger e continuar no poder mais 4 anos. Enquanto isso, a gente trabalha aí, rala, né, o trabalhador brasileiro. Então, é muito complicado. Então, para a PEC andar do fim da escala 6x1, a gente precisa muito de mobilização, né? E precisa dos votos desses parlamentares. Tem Para ser aprovado isso, precisa de uma certa quantidade de votos dos deputados e do Senado Federal. Só que a gente não tem essa bancada, né? Claro que, né, você pode ter uma ideologia, você pode acreditar nas pautas da esquerda ou nas pautas da direita, mas eu acredito, observando, vendo as notícias, os partidos de esquerda estão olhando pelo fim da escala 6x1. O governo nem tanto, mas alguns partidos da esquerda estão se mobilizando para tentar terminar com essa escala. Inclusive, essa semana, o que os caras estão preocupados? Os parlamentares estão preocupados em dar anistia para o Bolsonaro, né? Basicamente, encerrar todos os supostos crimes desde 2019 a 2025 e isentar aquela galera que foi lá iludida e quebrou tudo em Brasília, né? Então é muito complicado. Então o coração da política nacional é o Parlamento Brasileiro, o Congresso Nacional. Eu acredito nisso. Eu não ligo nem tanto para o presidente. A questão toda é o Congresso Nacional. Até porque o Congresso Nacional ele tem um orçamento todo à mão, né? Todo ano tem emenda. Então, o deputado, o senador, ele pode empenhar esse dinheiro em qualquer lugar que ele quiser e não é rastreado. Muitas das vezes, ninguém sabe para onde vai esse dinheiro. O cara vai fazer uma obra, manda um dinheiro para um prefeito, às vezes é um prefeito aliado e ninguém sabe para onde esse dinheiro vai. Então, a gente tem que fiscalizar esses caras, independente de você gostar ou não de um político, né? Você ter simpatia por ele. A gente tem que cobrar. A gente tem que cobrar porque em 2026 esses caras vão vir pedindo voto. Vão vir aqui na Zona Oeste, vão vir aqui na periferia comprar o nosso voto. Muitos desses caras compram o nosso voto para se perpetuarem no poder. Então, esse segundo episódio é mais focado nisso. O papel do Congresso Nacional nas nossas vidas e que como ele pode influenciar para o bem e para o mal o nosso futuro como nação. Por mais que você trabalhe, que você queira ganhar o seu dinheiro, a gente tem que olhar para a política porque, infelizmente, a nossa vida está na mão desses caras, né? E é um trabalho de formiguinha. Então, o segundo episódio aí, galera, é para elucidar um pouco, né, essas questões e a gente não pode desistir. Porque a gente que move o país.
os trabalhadores brasileiros que movem o país. Um abraço aí, dá um joinha se você curtiu aí, dá um like aí para me ajudar. Um abraço, galera.